Bom dia! E queremos dar bom dia para aqueles que nos assistem pela internet também. E gostaria de dizer para você, essa tragédia lá em Brumadinho tem tocado o nosso coração como brasileiros. E eu tenho certeza que você está se perguntando o que nós podemos fazer. Nós estamos acompanhando de perto, através da Junta de Missões Nacionais, que tem a Convenção Batista do Estado de Minas Gerais, agora mesmo fazendo um trabalho direto com os pastores daquela localidade, principalmente em Brumadinho, e a gente vem acompanhando isso bem de perto e dispostos também a ajudar aqueles nossos irmãos e amigos que perderam praticamente tudo. 34 pessoas até então já foram localizados seus corpos, mortos, alguns feridos, 21 pessoas pelo menos foi o que eu acompanhei até então, que estão hospitalizados em estado bem grave e mais de 290 pessoas desaparecidas. Nós precisamos orar por essa situação, é muito grave e a gente vem acompanhando e daqui a algum tempo a gente vai poder informar para a igreja o que vamos fazer de prático nisso tudo. Muito bem, eu trouxe hoje mais uma dessas pessoas que a gente não conhece tanto, né? Quantos aqui conheciam o Daniel Ximenes? Levanta a mão. Olha aí, nem tanto, né, Daniel? Porque você não participou de uma viagem de curto prazo. Quantas viagens nós temos por ano aqui, mais ou menos, nessa igreja? Na nossa igreja, eu creio que em torno de 10 viagens missionárias. E fala um pouquinho dessa viagem missionária. É bom esse negócio? Eu acho que né? Porque eu já estou nisso há 17 anos. Eu comecei lá em Cananéia, que não é tão longe daqui, aqui pertinho, numa região de pescadores artesanais remota, com carência de tudo, com carência de médico, dentista, com carência de carinho e do evangelho, enfim, a gente está lá para servir. Eu soube que você ajudou, através do trabalho aqui da igreja, a montar uma igreja lá em Cananéia, é isso mesmo? Sim, lá no Ariri, a gente tem uma parceria com a MEAP, é uma organização cristã, e eles tinham uma igrejinha lá que talvez tivesse 5 a 10 pessoas. A gente construiu uma quadra de esportes que é multifuncional e que serve como templo também. E através de um excelente missionário que teve a visão de usar o esporte como uma ferramenta para levar o evangelho. A gente está falando de uma vila de 450 pessoas, hoje tem 70 na igreja. Olha que legal. Você também foi para Moçambique recentemente, né? Como é que é a situação das mulheres em Moçambique? Sim, anualmente, desde 2009, a gente tem levado uma equipe para lá. A mulher lá, se a gente acha que a mulher aqui é oprimida, lá é coisa bem pior. E a gente tenta, de toda forma possível, valorizar a mulher como o Evangelho nos ensina. E da última vez a gente teve uma clínica de empreendedorismo e as mulheres lá foram ensinadas a ganhar, precificar o produto que elas têm e vender de uma maneira digna. Um dos grandes problemas da África é a falta de emprego e a gente estava providenciando isso para elas. Nossa, que legal. E Hands in Action, o que você teria a dizer para a sua igreja? Hands in Action, a gente tem aqui oportunidades urbanas, então, assim, todos aqui são convidados, aliás, para todas as equipes aqui, vocês podem participar, direta e indiretamente. O Hands in Action é um movimento da nossa igreja que nos leva à periferia, aos lugares carentes, nos quais a gente tem pequenas igrejas com muita dificuldade de crescimento. E a gente chega lá com um movimento com atendimento médico, dental, na realidade a prevenção em odontologia, mas esportes, muitas vezes corte de cabelo, todo tipo de atendimento. Eu não teria esse problema, irmão. Mas, enfim, a gente está lá para amar essas pessoas, está para glorificar o nosso Deus. A gente glorifica o nosso Deus, inclusive com as nossas ações. Jesus ensinava isso, né? Ele não ficava só na retórica, ele curava pessoas, ele amava, ele tinha compaixão, e a gente tem que fazer isso também. Legal.
Então tá aí, esse é um dos nossos ministérios aqui na igreja. Se você quer usar bem suas férias, passe lá no stand. Nós temos ali o Zé Roberto. Zé Roberto, fica de pé. Esse é o Zé Roberto, que você sempre ouviu falar. Ele também vai estar lá fora, junto com o Daniel. Se você precisar de alguma informação sobre viagem missionária, Hands in Action, como você pode dar a tua profissão por um tempinho, converse com essa gente. Você vai ver o que a sua igreja está fazendo através dos recursos que a gente vê aqui. Quando você vê o Clauber aqui, às vezes até chorando sobre essa questão financeira, é justamente por isso que a gente tem um coração que compele a gente ao ver todas as necessidades que existem ao redor da gente no mundo, e a gente quer alcançar isso. E quando a gente não vê recurso suficiente, isso dá uma tristeza muito grande no nosso coração. Você tem alguma coisa a agradecer para a igreja, Daniel? Tem sim, através da contribuição de vocês, a igreja sustenta vários missionários que fazem um trabalho semelhante a esse, que não somente proclama o evangelho, mas ama pessoas de uma maneira prática. Então, a contribuição de vocês também serve para isso. Obrigado, Obrigado, Daniel. Deus abençoe. Isso é só para você saber o que a sua igreja está fazendo. No último rompimento de barragem, eu estive em Mariana. Lá em Mariana, visitando aquelas pessoas, eu cheguei a conversar com uma das senhoras que era uma empresária na cidade, e ela dizia, olha, até o prefeito sumiu daqui, quando a barragem caiu. E vieram um grupo do Rio de Janeiro, de São Paulo, com os coletes amarelinhos, a gente chamava eles de amarelinhos. E eles vieram para cá, entravam nas casas, lavavam nossas casas, pegavam nossos móveis, tiravam tudo para fora, lavaram tudo aquilo, se contaminavam, porque entravam no meio daquela poluição toda que veio junto com aquela lama tóxica. E essa gente veio fazer aqui o que nenhum governo fez, amou a gente de uma tal maneira que eu estou disposta até, eles falaram que eram evangélicos. E eu sabia de onde eles eram e eu não tinha me identificado como pastor para eles, porque não interessava também. Mas aí, depois da conversa com aquela senhora, quando eu vi que os amarelinhos eram da denominação batista, aí eu falei assim, olha, eu sou um pastor batista também. Quando ela falou, os batistas vieram aqui com um coletinho amarelinho, fizeram tudo isso, eu sou batista também. Ela me levou para dentro da casa dela, me fez um jantar, fez eu cantar, irmãos, cantei demais. E foi um culto tremendo ali. Aquela mulher estava tão feliz que ela disse assim, eu tenho um terreno aqui, eu quero doar esse terreno para que vocês plantem uma igreja evangélica, a primeira igreja evangélica aqui, porque vocês olharam para nós com o carinho que só Jesus poderia ter. Aquilo para mim foi muito importante, mais do que qualquer outra coisa, ouvir daquela mulher que os amarelinhos, né, fizeram uma diferença. Eu acho que nós podemos fazer essa diferença, estamos fazendo essa diferença quando você entende o processo da cruz de Cristo por você. E é isso que nós estamos fazendo aqui com essa série Moldados. Semana passada nós trouxemos para vocês o personagem José de Arimateia. José de Arimateia, um grande membro do Sinédrio, que era a corte de justiça daquela época, o STF judaico, e esse homem era um destacado membro do Sinédrio, um homem que tinha uma posição elevada e uma riqueza que, sem dúvida, foi causada por envolvimento com esse Sinédrio. O Sinédrio tinha porta aberta dentro do Império Romano, tinha uma porta aberta na comunidade judaica, assim como na comunidade romana, e no que era conhecido como o mundo daquela época. Então, esse homem consegue uma grande reputação dos seus negócios, era um homem justo, era um homem sério, e isso era reconhecido pela comunidade, e por ser tão justo e sério, ele não concordou com tudo que fizeram em termos de julgamento sobre Jesus. Julgamento ilegal, julgamento à noite, conluios, fizeram com que Jesus fosse para a cruz. Logicamente, tudo isso estava na contabilidade de Deus e não na contabilidade dos homens.
Tudo isso estava naquilo que era planejamento eterno, para que eu e você tivéssemos aqui hoje. Tinha que acontecer de qualquer maneira. Não poderia fugir. Logicamente, José de Arimateia entra no cenário, escolhido por Deus, e sem dúvida, hoje, aquela tumba que ele cede, a sua própria tumba, uma tumba para a sua família. Qualquer pessoa que compra aí um espaço em qualquer cemitério, você compra já pensando na família inteira, onde vai colocar os corpos de sua família. Ele tinha a sua tumba pessoal. E era uma tumba encravada numa rocha, muito bonita e, sem dúvida, diante de um jardim tremendo, perto do Gólgota, aonde Jesus foi crucificado. Quando ele olha para o Mestre, quando ele vê o Mestre ali naquela cruz, e ele começa a perceber que ele era um discípulo, mas que era secreto, não se comprometia com as verdades da cruz. Ele se comprometia com as verdades e as mentiras do Sinédrio. Às vezes não concordando, mas participando, sem falar publicamente as verdades que ele sabia que eram verdades sobre o Mestre que estava sendo crucificado. Mas quando ele vê Jesus na cruz, quando ele vê o sangue de Cristo, quando ele tem essa ideia de um Cristo que diz: está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esse homem tem uma transformação muito grande, porque diante da cruz não vale a tua reputação, diante da cruz não vale o teu dinheiro, diante da cruz você tem uma reflexão interna de quem você é. Se você está sendo justo, você tem que ser justo. Não tem brincadeira, não se sacrifica a verdade por uma falsa humildade ou um falso relacionamento. Então, queridos, a cruz de Cristo é o ponto central da vida desses homens, antes e depois da cruz. A cruz é o lugar onde você e eu precisamos estar, porque é lá que você é você e Deus é Deus. Lá você é servo e Deus é Senhor. Lá é onde a ressurreição acontece da tua vida. É onde você morre e é onde você ressurge, assim como Jesus, para uma nova vida, para uma vida diferente daquela do passado. Você já não é mais o mesmo. Você é uma nova criatura, com sangue novo, regenerado, totalmente liberto daquilo que havia no seu passado. Hoje eu quero falar de um outro personagem. São dois, Filipe e Natanael. Você não vai encontrar texto falando desses meninos aqui em nenhum outro lugar. Só em João você vai ouvir sobre Natanael. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, vai falar de Natanael como Bartolomeu. Mas é só o nome. Você não tem nenhum detalhe, nenhuma referência sobre Natanael. Então o nome dele a gente já sabe, é Natanael Bartolomeu. Amém? Um dá o sobrenome, que Mateus, Marcos e Lucas, e o outro, João, de onde nós tiramos nossa referência para hoje, está falando de Natanael. Natanael é um desses personagens bíblicos que estudava muito sobre Deus. E aqui vai um lembrete para a gente. Não importa o quanto você conhece sobre Deus. Não importa. Tem muita gente que é muito versado em textos bíblicos, interpretações bíblicas. Aqui não vale isso. O que nós estamos dizendo é a cruz. A cruz. Na cruz, você vai encaixar toda a Escritura no personagem central, que é Jesus Cristo. Toda a Escritura do Velho Testamento, a Torá, se você quiser assim, o Velho Testamento como um todo, ele vai trazer todos os fatos, detalhes, profecias, histórias, interpretações para a pessoa de Jesus Cristo. Porque na plenitude dos tempos, o Senhor envia Jesus para dar a salvação para o seu povo. Então, para mim, é a cruz, o centro disso tudo aqui. É a ressurreição, aonde eu e você descobrimos a nossa nova vida em Cristo Jesus. Amém? Estamos até aqui juntos? Então, todos esses homens tiveram um encontro com Cristo.
E todos eles passaram uma vida antes e uma vida depois da cruz, com Jesus Cristo. E olha, eu confesso para você, a vida depois da cruz é outra vida. Amém? Se você não vê Jesus na cruz, se você não entende a ressurreição, talvez você perdeu o teu tempo até aqui, buscando religiosidade barata, buscando de repente uma igreja só para cantar hinos bonitos, buscando uma igreja que o pregador seja aquele camarada erudito, buscando uma igreja em que você vai se sentir bem. Igreja não é isso. Igreja, ela está centrada na cruz de Cristo, porque é lá que todos nós, independente do que eu tenho, do que eu sou, do que eu possa vir a ser, eu tenho que me ajoelhar diante do Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, aquele que é capaz de se humilhar e se dar para que eu e você pudéssemos estar aqui. Amém? Irmãos, eu não sou pastor por causa que eu fiz um seminário. Eu sou pastor porque Jesus um dia se encontrou comigo. E naquele dia que ele se encontrou comigo, eu tive que jogar por terra tudo que eu sou, tudo que eu tenho, para que ele se fizesse tudo em mim. A cruz dele me emocionou. Eu choro quando eu penso na cruz de Cristo. As marcas da sua cruz no seu corpo, aquele corpo dilacerado pelos chicotes, translaçados com arames, como tipo um arame farpado, que cada vez que chicoteavam o Senhor, o corpo dele, parte da sua pele era arrancada. Aquela cruz de espinho, aqueles pés sangrando, fincados, pregos dos seus pés, nas suas mãos, aquele sofrimento foi por mim, foi por você. Sem esse sofrimento não há salvação, porque a minha identificação com Cristo está na cruz, está na cruz. É lá que eu crucifiquei os meus pecados, é lá que eu ressuscitei uma nova vida em Cristo Jesus. Se você ainda não é batizado, o significado do batismo é esse. Você morreu para a tua vida no passado, para se encontrar agora com uma vida nova em Cristo Jesus. É uma vida de seguir ao Senhor. Por isso a série Moldados, ela fala, é como se fosse essa fundição. Você entra num molde, e esse molde é Jesus Cristo. Então moldar e discipular, como eu falei a semana passada, é similar. Você está sendo moldado para parecer com Jesus, amém? Você não vem na igreja só para cantar, nem para ouvir o pastor Humberto, pastor Lisânias, que hoje está descansando um pouquinho, logo está aí. Hoje à noite já está aqui. Então, a ideia aqui não é você se medir por pessoas, mas você olhar para a cruz. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou. No seu sofrer participar, da sua obra eu vou contar. Então a Bíblia nos narra aqui a trajetória de homens que experimentaram o poder da cruz, a ressurreição de Cristo. E aqui vem Natanael e Filipe essa manhã. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí, em João capítulo 1, verso 45 a 51, o único texto que a gente encontra que vai falar sobre Natanael levado por Filipe. Muito bem, Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: está aí um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus,
Tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então, irmãos, aqui está o primeiro encontro desse homem com Jesus. E é muito interessante isso aqui, né? A esperança. Filipe é esse rapaz que conhece muito das Escrituras. Ele lia muitas Escrituras, passava muito tempo lendo as Escrituras. Tanto é que ele chega para Natanael, nesse texto, e fala assim: Natanael, encontramos aquele que a lei falava, porque ele sabia que Natanael também estudava muito. Os dois eram muito ávidos para conhecer a Deus, para conhecer o que Deus falava nas Escrituras, até então. Então eles acompanhavam todas as profecias que falavam do Messias, que falavam do reino. E aí Filipe, quando ele tem esse encontro com Jesus, ele vai até Jesus e ouve Jesus e tal, ele começa, as fichas começam a cair na cabeça dele. Então aquela profecia tem a ver com isso, aquela outra profecia dada há 500 anos atrás tem a ver com isso, aquela que foi dada há 300 anos tem a ver com isso. Jesus é isso. Vou falar para Natanael. Aí ele corre até Natanael. Aí fala para Natanael: Natanael, encontramos aquele que a lei fala bastante e os profetas também. Você vê, irmãos? Eles conheciam muito, sabiam muito. E Filipe é esse cara do livro, é o cara do estatuto, é aquele cara chato. Tudo para ele é número, tudo para ele é artigo. Ele conhece muito de muitos manuais. Ele é o homem do manual. Você já teve um amigo assim? Que gosta muito, parece corintiano. Gosta muito de ficar. Ele era o questionador. Para você ter uma ideia, no final do ministério de Jesus aqui na terra, Filipe ainda está perguntando para Jesus: mostra-nos o Pai. O camarada viu milagres. Ele viu Jesus fazendo tantas coisas. Chega no final do ministério, ele ainda está perguntando: mostra-nos o Pai. Jesus fala para ele: rapaz, eu tenho vivido com vocês tanto tempo, e você ainda não me conhece, que eu e o Pai somos um. Olha que coisa. A gente não é assim de vez em quando? Você conhece a Deus, você sabe quem é Deus, você lê a Bíblia, você vem no culto, você canta esses hinos bacanas, mas de vez em quando está perguntando: será que Deus está me vendo? Será que Deus me ama? Se Ele me ama, por que eu estou nessa coisa? A gente tem esse negócio de ser duvidoso. Filipe era assim, e Deus o amou, e Jesus o amou. Jesus te ama, e é capaz de te usar com todas as... Olha, tem gente que é transformada assim que vê a cruz. Cai as fichas, o camarada mudou. Tem gente que leva tempo, como Pedro. Pedro era impulsivo. Pedro é capaz de puxar a espada e arrancar a orelha de alguém se ele fica nervoso. Você é nervoso? A cruz de Cristo te arrebenta. Deixa eu dar uma má notícia. Na cruz de Cristo, todos nós somos transformados. Se você não gosta de mudança, a cruz de Cristo te arrebenta. Amém? É ruim dar amém para isso. Mas a verdade é essa: se Jesus não for Senhor da tua vida, você não muda. Se Jesus não entrar no teu coração através da cruz e da ressurreição, não há nova criatura. Você está perdendo tempo. Estamos juntos? Isso é religiosidade. Quando eu venho na igreja só para assistir um culto, quando eu venho na igreja só para cantar um hino bonito, e não estou disposto a ser mudado pela cruz. A cruz é o lugar do início da carreira de um discípulo. É onde o discípulo encontra o caminho da cruz para a sua vida. E é onde ele se despede dessa vida por causa da cruz. Não dá para um cristão escapar da cruz. É lá que você tem o perdão.
É lá que você tem a graça. É lá que você descobre o verdadeiro sentido da tua vida. É a cruz de Cristo. Mas esses homens eram homens simples, que viviam suas vidas normais de trabalho, que se tornaram extraordinários por causa da sua intimidade e relacionamento com Jesus. Você vê? Não é o quanto você conhece. Tem gente que conhece algumas coisas, isso é interessante. E vai para casa e coloca de lado. Não é isso que nós estamos falando aqui. Isso é teologia barata. Isso é teologia de culto, que passa. O que nós estamos falando aqui é intimidade, relacionamento. E quando eu tenho um relacionamento, uma intimidade com o Senhor, isso me transforma, porque a presença de Cristo é transformadora. Amém, irmãos? Isso é discipulado. Outros tiveram transformações assim de longo prazo. Como eu falei aqui, Pedro, Tiago, e outros parecem levar a vida inteira. Parece que nunca mudam. Recebem promessas, vêm no culto, mas não está mudando. Parece que tem coisa, parece que Deus às vezes quer que você viva assim. Parece, viu? Talvez a cruz ainda não teve aquele efeito tão grande. Se isso descreve aí as circunstâncias de alguns de nós aqui essa manhã, eu queria que você olhasse para a vida do nosso querido Natanael Bartolomeu. Então, o primeiro encontro dele, né, tem aqui alguns detalhes para você desfrutar aqui comigo. O primeiro encontro de Jesus promove confronto. A primeira coisa que vai acontecer é isso. Jesus vai promover confronto. Ele tem um confronto com Cristo. Jesus o vê, nem conversa com ele, já vai falar algumas coisas sobre esse homem. Mas Filipe o leva. Por quê? Filipe fala para ele: vinde e vede. Vem comigo e veja quem é esse Jesus. Porque, irmãos, preconceito é um negócio terrível. Às vezes você cria um preconceito injustificado sobre alguma pessoa e aí generaliza, acha que todo mundo é igual. Todo homem é assim. Já ouviu? Toda mulher é desse jeito, só muda de endereço. Todo corintiano é assim. Todo palmeirense também, só os santistas que são bons. A gente tem os negócios de ficar achando. O preconceito é isso. Quando você rebaixa as pessoas ou coisas porque você não gosta. E ele é injustificado porque você generaliza. Você acha que tudo é igual. Você vê o que Natanael fala quando Filipe vem conversar com ele? Quando Filipe vem todo alegre dizendo: eu achei, nós achamos, cara. Aquele que nós estávamos buscando na lei de Moisés, nos salmos, nos profetas, encontrei. Vamos lá. Aí ele fala: de onde ele é? É de Nazaré. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você já falou assim? De algum lugar? Está rindo, né? Pode vir alguma coisa boa de algum lugar? Daquela família não tem ninguém bom. Daquele lugar sim, todos são bons. Isso é preconceito. Quando eu começo a generalizar as coisas a partir de uma experiência que eu tive ruim. Todo povo europeu é frio. Todo povo latino é legal, relacional, coletivista. A gente tem esses negócios, isso são os preconceitos. Quando Natanael vem falar sobre Nazaré, é que ele vem dessa região da Galileia, e ele vem de Caná da Galileia. Caná da Galileia e Nazaré estão praticamente ali, era essa coisa de bairrismo. Quem é paulista não se dá muito com os cariocas. Isso é conversa fiada. Eu vivi lá e me dou muito bem com os cariocas. Mas a gente generaliza certas coisas. A gente começa a criar os bairrismos.
E aí generaliza. Tem gente que não vem para Jesus e que não, porque não conhece Jesus, sabe? Preconceito é a mãe da ignorância. E quando eu falo ignorância, não tem nada a ver com conhecimento. Tem a ver com sabedoria. Há pessoas que têm muito conhecimento, mas é ignorante. É só dar uma olhadinha no Congresso e no Senado brasileiro. Pessoas que conhecem muito, mas são ignorantes. Não conhecem a verdade, não vivem na verdade, não investigam, não sabem falar das coisas com qualidade. Então generalizam. Natanael é assim. Natanael vem, pode alguma coisa boa, até mesmo esse Cristo, não pode ser Cristo, não pode ser Senhor, porque vem de Nazaré, não é coisa boa. Irmãos, o racismo tem acontecido na sociedade por causa dessas generalizações. A gente vê muita coisa feia na sociedade, até por parte de cristãos que comentam coisas que não estão na Bíblia, só porque ouvem alguém falar. Eu queria te pedir, tudo que eu falo aqui, pastor Lisânias, pastor Clauber, pastor Samuel, todos nós que passamos aqui em cima, analisem a palavra de Deus. Tudo que falamos aqui tem que estar na palavra de Deus. Caso contrário, não vale. E tudo tem que estar no crivo da cruz. Porque é lá na cruz que você vai aprender quem é o verdadeiro Cristo. Então esse homem tinha essa coisa. Ele estudava muito, buscava muito, mas ele tinha preconceitos no seu coração. Você já ouviu pessoas dizendo assim: eu não creio na Bíblia, a Bíblia está cheia de contradições. Já ouviu isso? Me dá uma vontade, toda vez que alguém fala isso para mim, dá a Bíblia na mão dela e falar assim: me dá uma contradição aqui. Mostra para mim uma delas. Aquele sorriso amarelo. Não tem, irmãos. A Bíblia é um livro escrito por 44 pessoas em lugares diferentes, posições sociais diferentes, desde reis até um campesino, e todos eles escreveram, inspirados pelo poder do Espírito Santo de Deus, escreveram esse livro que parece uma sequência lógica do começo ao fim. Mostra aí então, mas eu escutei de um erudito, filósofo, que a Bíblia é um ninho de contradições. Eu uma vez li da Helena Petrovna Blavatsky, que é a fundadora da Sociedade Teosófica, em 1717, que a Bíblia era um ninho de contradições, machista, porque Deus, o Deus dos cristãos, dá ao homem a mordomia da terra. Não conhecia nada de pecado. Então tem muita gente. Aqui, Jesus, ele dá o antídoto para a ignorância, o preconceito. Vinde e vede. Quando Filipe convida esse homem, Natanael, para vir e ver, aí a coisa muda. Investigue. Investigue. Não entre na conversa daqueles que não sabem o que estão dizendo. Está cheio de gente falando contra Deus que não conhece sequer o dia seguinte da sua vida. Pessoas que deram errado em tudo na sua vida, justamente por não levar a sério o que Deus está falando na sua palavra. O que Filipe está dizendo, você tem dúvida? Você tem dúvida que Jesus, o Nazareno, não está na palavra, não está na profecia? Irmãos, a palavra de Deus diz na profecia sobre o lugar onde Jesus nasceria, que ele viria de Nazaré. Você vê, a falta de investigação para uma pessoa que lê muito, como Natanael, estava clara. Você não lê direito, você não está buscando as verdades no lugar correto, você não está fazendo as investigações corretas. Por isso que preconceito, queridos, é um pecado que precisa estar diante da cruz de Cristo. Ou então você nunca vai conhecer a Deus de uma maneira plena e real. Estamos juntos? Estamos juntos, irmãos? Então, o que nos leva a dizer essas coisas aqui? Se o Jesus que conhecemos
não é o Jesus que compartilhamos, então não conhecemos o verdadeiro Jesus. Se eu não tenho alegria com a cruz de Cristo e a ressurreição, quer dizer, não tenho tristeza com a cruz e alegria com a ressurreição de Cristo, então não vale a pena. Eu não vou falar para ninguém, porque eu tenho algumas suspeitas que de repente Jesus nem é bom para mim. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando Filipe viu Jesus e teve consciência de que ele era o Senhor, o Messias, o grande rei de Israel, ele vai direto a Natanael e fala para Natanael: encontramos, se não há suficiente contrição pela morte e alegria pela ressurreição de Cristo, ao ponto de queremos nos comprometer publicamente, então duvido se tal pessoa conhece o Jesus da cruz. Se não podemos passar nossa fé à frente, irmãos, a cruz não fez o efeito redentor. Porque quando a cruz faz o efeito redentor em mim, eu quero compartilhar a minha fé. Se não há alegria sobre a pessoa e obra de Jesus, então alguma coisa está errada com o meu conhecimento de Jesus. Então, quais foram as profecias que ele sabia que Jesus comprovava? Que nasceria da semente da mulher, está lá em Gênesis 3,15. Que ele era a semente de Abraão, Gênesis 22,18. Que seria da linhagem da semente de Davi, está lá em Jeremias 23,5. Que ele seria da tribo de Judá, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos da nossa vitória. Não é isso? A gente canta essas coisas. Você tem que viver essas coisas. E ele era um antecessor de João Batista, então ele estava vendo tudo isso. Ele comprova isso. Por isso que ele vai correndo para Natanael e fala: encontramos. E Natanael: não, Nazaré não. Não vem ninguém bom de lá. E aí Jesus tem que confrontar. Olha aqui, havia confusão na cabeça de Natanael, verso 46. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Agora, qual foi a confusão da mente dele? Era essa briga que tinha, essa rixa que tinha, era o preconceito que estava lá. Talvez alguns de nós aqui, essa manhã, estamos cheios de preconceitos. Será que Jesus é capaz? Será que Jesus é capaz de mudar minha situação essa manhã? Será que Jesus é capaz de mudar minha crise essa manhã? Será que diante da cruz de Cristo eu posso ver uma mudança? Você pode, meu querido, porque Jesus te conhece mais do que você. Porque Jesus já tem palavras de verdade para a tua vida. Porque Jesus já sabe aonde Ele quer ver você chegar. Agora você precisa deixar que Jesus faça a sua obra na tua vida. Pode vir sim, coisa boa de Nazaré, porque a palavra de Deus já confirmou que Jesus deveria vir de Nazaré e ser o Salvador de todos nós que estamos aqui. Então, Natanael, se Natanael tivesse realmente estudado as Escrituras, como a gente está vendo aqui, ele deveria saber que o Messias era de lá. Está lá em Mateus 2,23, como eu disse aqui, a confirmação de que Jesus viria de Nazaré. A ignorância de Natanael causou-lhe um preconceito sobre Jesus. Se ele houvesse conhecido realmente a lei de Moisés, os salmos e os profetas, se você abre a sua Bíblia aí em Lucas 24, verso 44 a 47, você vai ver o próprio Jesus, depois da ressurreição, sentado com os discípulos, e todos eles ali reunidos, e Jesus está dando uma aula para eles sobre as escrituras da lei de Moisés, dos salmos e dos profetas. Jesus diz para os discípulos: é isso que está escrito de mim na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas, que eu deveria padecer, que eu deveria ser crucificado, que eu seria sepultado e que ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. Irmãos, olha o que Jesus está dizendo. Lei de Moisés compreende 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio.
Está escrito o quê? Que Jesus iria padecer, que Jesus iria ser sepultado, sepultado, e que ao terceiro dia ressuscitaria. Aonde está escrito isso? No Pentateuco, na lei de Moisés, nos Salmos, nos profetas. Jesus ensina os discípulos todos. Por isso que Filipe, antes, ele estuda por si. Depois da ressurreição, é Jesus que dá uma aula e diz: eu sou o Senhor ressurreto entre vós, para trazer a redenção para todos aqueles que creem em mim. Amém, irmãos? É bonito demais, porque a palavra de Deus, ela junta tudo, como eu disse no começo, para revelar Jesus para a gente. E você tem que se sentir privilegiado por ter a palavra de Deus na tua mão. Amém? Tem muita gente que gostaria de ter um pedacinho dessa palavra. Eu conheço gente no Irã que gostaria de ter um pedacinho só dessa palavra para eles poderem. No outro dia eu vi uma pessoa beijando a Bíblia com um carinho tão grande, porque nunca tinham visto uma Bíblia na sua mão, na sua língua. Vi uma missionária uma vez sair de uma tribo indígena. Ela disse para mim: eu entrei com 25 anos, estou saindo com 50. Depois de traduzir a Bíblia inteira para o idioma daquela tribo, ensiná-los a ler e escrever sua própria língua. E ela chorava, dizendo: agora eles podem ler na sua língua a palavra de Deus e compreender a justiça de Deus. Queridos, quando você vem, tem algumas coisas que o Senhor diz para você, que você precisa. Primeiro, o preconceito ele vai quebrar. Quando esse homem vem para Jesus e começa a conversar com Jesus, Jesus já sabe o que ele está pensando, mas nem fala com ele. De longe o Senhor já vê Natanael e fala: ah, aqui está um israelita, um verdadeiro israelita. Esse aqui de fato é um judeu. Aí ele fica: uau, como é que ele sabe que eu sou israelita? Como é que ele sabe que um bom israelita, de fato, é aquele que conhece as Escrituras, que lê as Escrituras, que vai fundo nas Escrituras? Como é que ele sabe isso? Aí ele faz uma pergunta para Jesus: como é que você me conhece? Aí Jesus fala para ele: rapaz, antes de Filipe te trazer, eu vi você lá debaixo da figueira. Você entende isso? Tem coisas, queridos, que vai além da razão. Isso aí quebra Filipe, isso aí quebra Natanael, vai além da razão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas que vai acontecer na tua vida que são sobrenaturais. São milagres. São coisas que vai além da... Por isso que a cruz, para mim, é o ato de primazia que qualquer cristão precisa valorizar. Porque a ressurreição é um ato divino. Ninguém conseguiu isso na história. Só Jesus. A ressurreição é o ápice de para qualquer pessoa que quer viver uma vida consagrada, comprometida, de justiça, de graça. E isso afeta a sociedade. Então, quando esse homem conversa com Jesus, e Jesus já vai anunciando quem ele é, ele fica surpreso: ele me conhece, eu nunca ouvi, mas ele já me viu. Aliás, o Senhor diz: não foste vós que me buscaste, mas eu fui até vocês. Eu escolhi a vós. Você sabia que o Senhor te escolheu para estar aqui essa manhã? Amém? Não foi você. Por você estaria longe de Jesus. Mas Jesus foi te buscar, te achou, te encontrou, por mais escondido que você estivesse, e trouxe você porque Ele te ama, porque Ele quer você transformado, para ser parecido com Ele, moldado à pessoa do Senhor Jesus. É interessante que quando ele vê isso, como é que você me conhece? Eu te conheço, cara. Eu conheço mais do que a tua mãe te conhece. Jesus te conhece mais do que seu pai, do que sua mãe, do que seu tio, tua avó, teu avô. Jesus conhece as tuas estruturas, conhece como você foi formado. Antes mesmo de você existir,
o Senhor já tinha visto você e te amado com o coração. Amém? A cruz foi por você. A cruz foi por você. Foi por mim. Por isso que quando eu olho para essa cruz, eu tenho que cair de joelhos. E é interessante porque se você quer vir a Jesus, venha humilde. A Bíblia diz que para você conhecer o Senhor, você tem que vir como uma criança, como um pequenino. Isso significa, queridos, que vir como um pequenino, como uma criança, é você ser ensinável. Você ter um espírito de quem vem querendo aprender. Você não vem querendo justificar. Você não vem querendo mostrar o conhecimento barato. Você não vem querendo mostrar dados de estatísticas. Você vem naquele espírito humilde, porque o Senhor detesta o altivo de coração. O Senhor detesta aqueles que são orgulhosos, que vêm com muita ousadia, querendo questionar. Você se lembra que Jesus, quando vinha aquelas pessoas, se viesse humilde conversar com ele, ele atendia. Se viesse um camarada, como os fariseus que tinha naquela época, os membros do Sinédrio, quando chegava para ele, como é que eu entro no céu? Aí Jesus fala, vocês não conhecem a verdade? Conheço. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, teu entendimento, teu próximo como a ti mesmo, não é isso? Ao Senhor, então, faz isso e vive, cara. Ama com todo o teu coração para ver se é fácil. Ama o teu próximo com todo o coração para ver se é fácil. Ele sabia tudo na palavra, sabia tudo memorizado, tinha tudo escrito. O script dele era esse, questionar. Há muita gente que fica, se esse pastor é isso, faria isso. Se essa igreja é assim, faria assim. Querido, cristianismo é uma coisa, Cristo é outra. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que quer lidar contigo, que conhece você e vai transformar você pelo poder do Espírito Santo. Isso é algo sobrenatural, que quando eu encaro, não tem conhecimento que possa ficar de pé. Estamos juntos, irmãos? É isso? Então, tanto Felipe como Natanael vieram humildes e receberam Jesus. A segunda coisa que ele fez também é que ele veio de coração aberto. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu. Então não adianta vir com o coração dividido. Eu sou corintiano, mas gosto do São Paulo. Não dá. Você sabe que o corintiano é corintiano até debaixo d'água, né? São Paulino, mais ou menos. Agora, ser santista é bíblico. A Bíblia diz, sede santos. Está declarado. Mas o que eu quero dizer, brincadeiras à parte, é que quando você está em Cristo, a verdade é única. Sim, sim, não, não. Não há tempo para ficar brincando. E esse homem, quando ele vem com o coração aberto, Natanael está com o coração aberto, buscando ao Senhor de todo o coração. Isso significa, fala, Senhor, que teu servo ouve. Ao invés de você querer que Jesus faça o que você quer, você tem que ser humilde, ao ponto de dizer, faça, Senhor, de mim o que tu quiseres. Para isso estou aqui, para ser um instrumento de honra e glórias ao teu nome. Irmãos, esses personagens, depois da cruz, eles saem para arrebentar o mundo, virar o mundo de cabeça para baixo, pregam em tudo quanto é lugar, estão dispostos a morrer pela causa do Mestre. São pessoas que ninguém quebra eles. Parece bolinha de borracha. Na minha época tinha umas bolinhas de borracha pequenininha que você batia assim, ela bum, ia lá em cima. Quanto mais força, né, você jogava no chão, mais alto ela ia. O crente verdadeiro é assim, quanto mais batem nele, mais alto ele vai. Amém? Mais alto você vai. Porque quem está dentro de você é indestrutível. É indescritível.
é um Deus maravilhoso. Amém? Tá calor, né? Terminei. A ideia aqui é, se você tem um preconceito sobre Jesus e está aqui essa manhã, eu queria te convidar a vir e ver. Experimente quem é Jesus. Abre o teu coração, deixa Ele entrar, porque Ele te conhece e vai lidar contigo. Talvez esse seja o seu medo, que se você se entregar a Jesus, Ele vai mexer em coisas que ninguém mexeu até aqui. Mas não tenha medo, Jesus nunca vai te entregar para ninguém. Tem gente que não dorme à noite, eu fico imaginando essa turma segunda-feira do Lava Jato. Toda segunda-feira, quando sai aquele grupo, deve ter um bocado de gente orando como nunca. Antes de qualquer lava-jato, qualquer lava desses aí, eu preciso estar limpo diante do Senhor. Essa é a verdadeira limpeza. O resto, o dinheiro pode pagar, as contas podem vir, Deus vai te dar força, sabedoria para se tornar tremendo homem, mulher de Deus. Nós vamos cantar uma música muito bonita. Enquanto isso, se você quiser que eu ore por você sobre essa questão, nós precisamos, queridos, sermos homens e mulheres que possam ser pontes sobre o mar, o abismo, nessa sociedade, que através da cruz de Cristo a gente consiga expressar a grandeza desse mestre que está em nós. Queria te convidar a ficar de pé. Cante essa música com teu coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração.
Eu não sei quantos de vocês aqui gostaria de ser usado pelo Senhor, mas usado mesmo. Que a tua vida se transformasse, não por um negócio assim especial. Não existe nada especial. O chamado do Senhor é para sermos discípulos, e só isso. E quanto mais discípulo você é, mais parecido a Cristo você fica. Se você tem esse desejo e quer isso, eu gostaria de orar com você também essa manhã. Venha. E a gente vai continuar cantando aqui, orando, e vamos embora para casa, para ser parte do ministério que Deus tem trazido para nós aqui na nossa igreja. Pode vir, enquanto nós cantamos aqui. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nós estamos carentes, Senhor, da tua presença. Senhor, como Natanael, alguns de nós cheios de preconceito, Senhor, por não te conhecer tanto. Às vezes, Senhor, lemos tanto, ouvimos tanto, tantas mensagens durante um ano inteiro, e às vezes temos, Senhor, nossas dúvidas. E sabemos, Pai, que é só diante da tua cruz, é diante da tua presença, Pai, que o milagre acontece, que as fichas caem, que a gente começa a perceber quem nós somos e quem tu és, a grandeza do teu conhecimento, da tua sabedoria, Pai, Criador do universo, Criador de tudo que existe, Senhor, Criador das coisas vistas e não vistas, Criador, Senhor, daquelas coisas, Senhor, que pegamos em nossas mãos e não vemos a vida que ali existe. Ó Pai, obrigado, Senhor, por te revelares aos pequeninos como nós. Senhor, sábios não sabem essas coisas. Sábios estão buscando filosofias vãs. Mas os pequeninos têm um coração aberto a buscar-te e aprender de ti, que é manso, humilde de coração. Ó Deus, aqui nós estamos, carentes, Senhor, do teu ensino, da tua palavra, para que, Senhor, nossas atitudes, nosso comportamento, nossa vida no dia a dia, Senhor, sejam pautadas por aquilo que tu és, não por aquilo que queremos que tu sejas. Ó Pai, dá-nos essa graça de olharmos a partir do autor e não a partir do leitor, a tua palavra, e sermos, Senhor, levados por ela, como águias, Senhor, que tem uma visão profunda lá do alto, das suas presas,
Assim, Senhor, faz de nós homens e mulheres cheios da sabedoria que vem do alto, para sabermos usá-la na nossa vida, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Nós te entregamos o corpo de Cristo, a Igreja Batista do Morumbi. Amém e amém.